também no domingo. Então, pelo amor de Deus, não taca pedra em mim antes, aleluia, bota aí no chão as pedras, os tomates, espera a gente terminar para depois você pensar, e se eu estiver falando algo fora da palavra, eu aconselho você a conferir na sua Bíblia, nas Escrituras Sagradas, se o que a gente está falando aqui está fora da palavra ou não, amém? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de honra, que é uma cultura do céu, está comigo? Sabe, nós quando nascemos de novo, nós precisamos entender que a Bíblia diz no livro de Gálatas que a gente foi resgatado da maldição da lei. Também a Bíblia diz que nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, se antes a gente estava em um império, agora a gente habita, né? Somos parte, somos seres que estão na terra, mas a nossa pátria é o céu. Está comigo? E então nós precisamos entender que honra faz parte da cultura da nossa pátria. E às vezes a gente está aí andando nessa terra pensando que, talvez preocupado com coisas, vivendo uma vida como se fosse um gentio ou alguém sem aliança. E sabe, a dificuldade que Deus encontrou não foi de tirar o povo do Egito, porque para ele estava fácil. Ele já tinha dito que iria enviar Moisés, o libertador. Então a dificuldade de Deus não era tirar o povo do Egito, mas era tirar o Egito de dentro do povo. Veja que Hebreus no capítulo 3 e no verso 19, eles não puderam entrar na terra prometida, não foi porque Deus estava com menos poder naquele dia, mas porque eles foram incrédulos, eles não conseguiram crer na palavra. Então, o grande lance é a gente tirar de nós o Egito de dentro de nós, para que a gente possa ter acesso até a terra prometida. Está comigo? E honra faz parte dessa cultura do reino. Entenda que cultura, quando falamos de cultura, gente, é algo percebido no ambiente. Cultura não está, eu não preciso impor cultura. Entenda que se um americano vier para o Brasil, ele, pelo simples fato de ser americano, a cultura está dentro dele. Ele já vai querer de manhã comer ovo e bacon. Não é? Quem conhece o Rick aqui, mora em Linguará, um gringo mesmo, original, né? Tem selo e tudo, aleluia. Não é da Shopee não, pode ficar tranquilo, ele é de verdade. Então, ele carrega a cultura dele, e a cultura é percebida no ambiente. Quando você chega, você percebe no ambiente a cultura do lugar. Se existe honra, se não existe, se é desleixado, se não é. Ninguém precisa falar nada, mas a cultura é percebida. E a cultura do céu, que é uma cultura de honra, precisa ser percebida no nosso ambiente. Seja na igreja, seja na nossa casa. Olha, deixa eu te empolgar com algo. Provérbios no capítulo 3 e no verso 10, a Bíblia diz assim: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Quantos querem e creem nisso? Aleluia, eu também, não sou bobo, lógico. Pensa, transbordar de vinho, está falando mesmo de prosperar financeiramente, está falando de ter uma vida abençoada, uma vida abundante, essa vida que Jesus veio trazer. Ele disse em João 10:10, essa vida abundante, e a palavra abundância significa mais que o suficiente, além do necessário, sobrando. Esse é o significado de abundância, amém? Agora, é bem verdade que o verso 10 é consequência do 9. Se encherão fartamente os teus celeiros. Por quê? Porque o 9 diz, honra ao Senhor. E ali está falando de finanças mesmo, mas eu nem vou entrar no assunto agora aqui não. Eu só quero que a gente fique com essa palavra, honra ao Senhor. Um ambiente de honra sempre vai promover aumento para a nossa vida. Quantos creem nisso? E às vezes a gente tem a ideia de que a gente está honrando ao Senhor pelo simples fato de ter vindo ao culto. Não, vir ao culto, gente, é parte disso. Agora eu preciso, quando eu estou no culto, me tornar participante do culto, não somente um espectador de culto. Eu não venho somente para assistir o grupo de louvor, cultuar, mas eu venho para ser participante com eles. Quantos estão comigo? Não é interessante que Provérbios no capítulo 3 e no verso 10 fala a respeito de uma abundância, de uma vida plena que nós podemos desfrutar nessa terra, mas essa vida abundante, ela está no meio de duas coisas ali, de dois versículos, do 9 que é honra ao Senhor e do 11 que é não te enfades ou não deixa de gostar de uma repreensão ou de uma correção do Senhor. Aleluia.
Então, eu honro ao Senhor, aleluia, tenho benefícios dessa honra, agora eu vivo uma vida abundante, coisas têm chego para a minha vida, e à medida em que eu cresço, João 15 diz que eu vou receber poda pelo crescimento, e aí eu recebo talvez uma correção falando, não, eu não quero mais. Não, eu devo me sentir feliz e alegre, até porque Deus corrige os filhos a quem ama. Se eu estou sendo corrigido, parabéns, eu sou filho, que delícia. Eu fico preocupado. Antes eu ficava preocupado, eu não queria receber correção, até porque ninguém gosta mesmo. Todo mundo faz careta quando recebe correção, eu também não sou diferente. Dá para ver, aleluia. É perceptível, como a honra, a gente percebe, assim, corrigiu já, aleluia. Mas eu preciso entender que é para o meu melhoramento, é para o meu avanço, é para eu não somente desfrutar dessa vida abundante, mas continuar desfrutando. Olha só o que a Bíblia diz assim, em 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 30, eu vou correr aqui mesmo, porque eu tenho muita coisa para falar hoje, muita coisa para falar no domingo a respeito desse assunto, e eu sei que mesmo assim não vai ser encerrado, porque é muita coisa, é vasto mesmo, meu. Obrigado por essa palavra, aleluia, inspirado. Então, só para a gente contextualizar aqui, quando Deus fala isso através da boca do profeta, ele estava aqui dando uma cipuada, uma varada nos filhos de Eli, que era o sacerdote da época. A gente vai ver que ali os filhos de Eli, eles faziam esse serviço sacerdotal, eles pegavam as ofertas que o povo trazia. A Bíblia diz que eles enfiavam o garfo ali e retiravam o que tinha de melhor para eles. A Bíblia chega a dizer que eles estavam se deitando com as mulheres que serviam no templo, na porta. E olha que coisa ridícula. O sacerdote, aquele que deveria estar ali representando a Deus com uma vida íntegra, ele estava ali sendo o motivo de escândalo na vida daquela igreja ou daquela congregação. Ainda estavam errando, mas ainda estavam servindo. Então, e quando Eli, eu estou só contextualizando aqui, antes de eu chegar no texto que eu vou falar, tá bom? Quando Eli vai corrigir os filhos dele, ele chega, olha, não pode, viu? Eu acho que ele estava, a pantufa dele era mais mole que a minha, aleluia. Sério, cara, pensa, ele não corrigiu direito, e aí, porque ele não corrigiu, ele foi culpado. Ele carregou uma culpa de não corrigir os filhos dele, e eu não vou carregar essa culpa em nome de Jesus Cristo. Eu sei que a gente precisa mesmo, às vezes, dar oportunidades e coisas, mas eu preciso entender que quando eu não honro ao Senhor com aquilo que eu estou fazendo, está vindo desonra para a minha vida. Mas vamos lá. Capítulo 2 e o verso 30 de 1 Samuel, a Bíblia diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, falando a respeito dos filhos de Eli ali, para eles, né? Dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Aleluia. Ficou sério, né, gente? Talvez. Depois eu conto uma piada pra gente rir um pouco, tá bem? Vê o Bia, ó, tira a foto dele quando ele estiver rindo, tá bom? Não quando ele estiver bravo, tá? Isso aí. O Paulo queria que eu avisasse eles quando eu conto piada, pensa que vocês podem. Aleluia. Bom, mas enfim, né? Eu preciso entender também que, aleluia. Vamos lá. Às vezes a gente tem uma vida e a gente vai vivendo, fazendo as coisas, achando que a gente está honrando ao Senhor, mas eu vou, em nome de Jesus, conseguir hoje concluir algumas coisas, que o que é honra, a quem honrar, existem níveis de honra, por que eu devo honrar, se isso é a cultura do céu, como que faz, como que é, para que eu não venha a ser pego achando que eu estou fazendo alguma coisa, mas não está tendo poder envolvido naquilo. Uma das definições dessa palavra honra é dar valor, respeito, fazer diferenciação, consideração, glória ou consideração devida. Pensa comigo. Gente, sejam bem-vindos, viu, gente? Pelo amor de Deus, viu, vocês? Eu não sou sempre assim, tá bom? Aleluia. É que... Então, se acontecer algumas coisas aqui, é para eles, tá bom? Não tem nada a ver. Recebe só a parte do celeiro, tá bom? Aleluia. Fica aí, ó. Vamos lá. Se a Bíblia diz assim,
aos que me honram, e honra é dar valor. A que nível de valor eu estou dando para a palavra? A que nível de honra eu estou dando para Deus? Quando às vezes eu quero colocar limites ou talvez coisas que venham me beneficiar para eu poder vir a um culto, por exemplo. Tem gente, eu sei que não é o nosso caso do povo mais feliz da terra, mas tem gente que assim, eu vou no culto, e não com a intenção de cultuar, mas é porque não tem nada melhor para fazer. Porque qualquer aniversário de cachorro, ele já muda. Entende isso? E se honra é dar valor, fazer diferenciação, quando eu honro ao Senhor, eu honro também o que Ele vai dizer. Amém. Eu honro o ambiente que Ele vai operar, eu honro a sua palavra. Pega a sua Bíblia aí, gente, vamos fazer aqui uma confissão. E fala assim, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Aleluia. Então entende que às vezes a gente acha que está honrando ao Senhor, mas a gente está desvalorizando Ele. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus e a sua palavra são um só. Se eu quero conhecer a Deus, então eu vou para a sua palavra. Quando eu vejo a palavra, a Bíblia diz que a palavra é a expressão exata de Deus. Como eu posso falar que eu honro ao Senhor, e honra é dar valor, fazer diferenciação, quando eu faço 1000 coisas durante a semana, mas eu só pego a Bíblia em um culto? Quando eu venho? Está comigo? Aleluia. A mensagem de Salmos 16 e o verso 5 é interessante, que diz assim: Tu foste a minha primeira e única escolha, ó Eterno, e agora descubro que sou a tua. Olha que interessante, Deus ele disse em 1 Samuel 2,30, aos que me honram, eu honrarei. E aí aqui ele diz, tu foste a minha primeira e única escolha, e agora eu descobri que agora eu também sou a escolha dele. Dá para a gente talvez pensar o que Jesus disse em Mateus 6,33, ele diz, busca em primeiro lugar. Ele não deu opção, ele colocou o reino de Deus, ele classificou o reino de Deus como prioridade. Ele diz assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus, e as coisas serão acrescentadas. Está preocupado com coisa? Vixe, rapaz, cara. Ei, preocupação é pecado. Mateus 6, 25 diz isso. Não anda ansioso por coisa alguma. E se Jesus disse, não ande, está no imperativo, ele está dizendo para a gente não andar. Fala assim, você está preocupado com uma coisa que não é para você estar. Se você colocar o reino de Deus como prioridade, essas coisas aí que está te preocupando vai te alcançar. Quantos estão entendendo alguma coisa aqui? Honra se torna tanto uma semente quanto uma colheita. Quando eu honro, eu já devo ter expectativa de colheitas. Quando você honra a Deus, você anuncia que a próxima coisa que vai acontecer com você é algo glorioso. Se Deus garantiu, aos que me honram, eu vou honrar. Rapaz, quando eu honro a Deus, então eu devo ter expectativa de que algo glorioso vai acontecer comigo. Vocês estão me entendendo? Aleluia. Agora, se honra é uma cultura do céu, a quem eu devo honrar? Romanos, no capítulo 13, no verso 7, a Bíblia diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Entende então que são níveis diferentes aqui? Tributo é uma coisa, respeito é outra, honra é outra. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa aqui, gente? Aleluia. Estou falando sobre uma cultura do reino. E a cultura do reino de Deus, a cultura do reino em que nós fazemos parte, é essa cultura de honra. E um ambiente de desonra, eu vou provar para você nas Escrituras que os milagres não acontecem em um ambiente de desonra. Como eu disse, o problema de Deus não foi tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito de dentro do povo.
Igual quando o Maluf tirou lá o povo da favela, isso, obrigado. Ele tirou o povo da favela e levou eles lá para aquele Singapura, aqueles predinhos que ele fez lá. Pouco tempo depois o Singapura virou uma favela, porque ele tirou o povo da favela, mas não tirou a favela de dentro do povo. Está comigo? Amém. Então o problema é às vezes a gente já somos cidadãos celestiais, estamos agora no reino de Deus, mas com a mentalidade do mundo, não honrando ao Senhor, por isso que as coisas não acontecem. Bom, honra é algo tão sério, gente, que assim, a quem eu devo honra? Tributo, respeito e honra, coisas que ele fala que são níveis, né, que nós devemos fazer. E assim, primeira coisa, eu devo honrar as minhas escolhas. A Bíblia diz que as autoridades, por exemplo, são dignas de orações em primeiro lugar. E quando eu falo que nós devemos honrar pelo menos as nossas escolhas, porque assim, toda a autoridade sobre a nossa vida foi a gente que escolheu. Você já pensou nisso? A mulherada aí, quando casou, tinha uma arma apontada na sua cabeça? Não tinha, né? Aleluia. Você disse sim, seja para o padre, para o pastor, batendo batuque, sei lá onde é que você estava na época, aleluia. Ai não, eu nem sei o que eu fiz, sou louco. Não, pelo amor de Deus. Mas fez, escolheu. Então essa lindezura que está do seu lado, aleluia, essa coisa maravilhosa, né? Foi você que escolheu. Então se é você que escolheu, honre a sua escolha. Eu descobri também que pastor não escolhe ovelha, é a ovelha que escolhe o pastor. Então, já que escolheu, agora eu não estou pedindo para ninguém me dar nada, pelo amor de Deus, eu estou só falando, né? Para que a gente venha, não estou pedindo nada, não quero nada, não é isso, eu estou ensinando sobre a cultura do reino. Agora, entenda, todas as autoridades que nós temos sobre a nossa vida, que merecem honra, e depois no domingo a gente vai falar sobre níveis, se eu devo honrar no horizontal, na vertical, tanto para cima quanto para baixo, mas não hoje. Mas, como eu disse, todas as autoridades fomos nós que escolhemos. A única autoridade que nós não escolhemos sobre a nossa vida é pai e mãe. E a Bíblia garante, em Efésios 6:1, que aquele que honra pai e mãe, tudo que você fizer dá certo e terá longa vida sobre a terra. Então, hoje a gente vê, talvez, muitos jovens morrendo cedo porque não honra pai e mãe. Quem está entendendo? Vamos lá, outro texto. Filipenses no capítulo 2, no verso 29 e 30 diz assim: recebei-o, falando de uma pessoa, pois no Senhor com toda alegria e honrai sempre. Olha que interessante o que diz aqui, para um pouquinho para a gente raciocinar. Diz assim, honrar sempre. Honrar é o quê? Dar valor, respeito, fazer diferenciação. A Bíblia não diz aqui honra de vez em quando. Honra se você tiver com vontade, honra se você vai receber alguma coisa em troca, porque se eu honro só para receber alguma coisa em troca, não é honra, é bajulação. E a Bíblia diz assim, não, eu honro, mas eu honro, algumas pessoas pensam, pastor, eu honro, mas eu honro só a Deus, eu não honro homem nenhum. Então, fala com Paulo. Porque ele diz, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens. Aleluia. Mas não são qualquer homens, e como esses. Aleluia. Por isso existe diferenciação. Ele não está falando para você honrar qualquer um, mas ele está falando para honrar, o contexto ali, ele vai falar de Epafrodito. Quem já ouviu falar desse nome? Olha que interessante, talvez a gente escuta Pedro, Tiago, João no barquinho, aleluia, um monte de coisa, né? Mas quando chega Epafrodito, quem é Epafrodito? É um homem que quase morreu por causa do Evangelho. E o apóstolo Paulo disse que eu devo honrar sempre homens como esse, que deu a vida por causa do Evangelho. E o contexto ali ainda era ofertas. Quantos estão comigo? Então essa ideia talvez de que não, eu só honro a Deus, mas eu não honro homem nenhum. Eu preciso entender que eu não estou falando que você vai colocar o homem no lugar de Deus, não é isso, pelo amor de Deus, gente, porque existem níveis de honra. O nível de honra que Deus merece, é lógico que não é o nível de honra que um homem merece, mas existem níveis de honra. Quantos estão comigo? Honra é uma cultura do reino.
Aqui Paulo ele deu essa orientação para a igreja. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, como eu estava dizendo, a gente não pode entender honra, que honra às vezes a desonra, a desonra, melhor dizendo, às vezes ela é disfarçada de boa educação. Entenda, boa educação faz parte da honra, mas somente boa educação não significa que é honra. Veja, Mateus no capítulo 15, o verso 7 e 9 ao 9 diz assim, Jesus falando, né? E entenda que quando Jesus disse isso, eu lembro do pastor José Roberto até falando agora, né? Ele não falou com a voz do Cid Moreira, hipócritas. Aqui ele, né? Estava um pouco mais, né, exaltado assim, porque eu não consigo pensar em Jesus falando hipócritas. Igual o Eli, né? Não pode. Sabe, era hipócrita! Cachorro! Está comigo? Entendeu? Não tem como falar hipócritas sem falar, não, gente, ó, queria falar um negócio, mas hipócrita, não. Vamos lá, 15:7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me, olha aí, falando de honra, honra-me somente com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então você percebe que pode haver educação, mas honra não tem. Então a desonra pode ser disfarçada de educação. Na honra existe educação, mas não significa que somente porque é educado está honrando. Quantos estão me entendendo? Quero te dar um exemplo? O Senado. É interessante, eu já vi o senador um conversando com o outro, às vezes, principalmente de partido diferente. Olha, um odeia o outro, mas ele fala, excelentíssimo, é um prazer ouvir você, mas olha como você, é um jeito, né, carinhoso de chamar o cara de mentiroso, né? É impressionante vossa excelência, como você consegue disfarçar os fatos, a sua maneira de falar me encoraja a buscar a verdade. E aí o outro, um nobre colega, mas querendo esfaquear. Está comigo? Então, existe educação, mas na fala educada, o coração está desonroso. Então, honra de fato é do coração. Quem é que vai fazer essa medição? É Deus. Eu não estou dizendo que eu estou medindo aqui as palavras de pessoas. Como eu disse, eu não estou pedindo nada. Eu estou só ensinando sobre o que é a honra, a cultura do céu. Tá bom comigo? Por exemplo, agora o que é interessante é que às vezes algumas pessoas que decidiram viver uma vida de honra e vão plantar, eles sempre vão ser criticados por quem não honra. Não, ele está bajulando. Como que você sabe se é Deus agora para medir? A mulher que quebrou o vaso de alabastro nos pés de Jesus, a Bíblia diz que ela estava honrando, mas aquele desonroso, que era Judas, que a gente sabia o que ele queria, que era meter a mão no dinheiro, ele estava falando, para que isso? Porque quem honra, está fazendo do coração e não mede valor, porque ela não estava pedindo nada em troca, ela já estava grata por aquilo que Deus fez. Agora o desonroso começa a colocar preço na honra do outro. Você não sabe o nível de libertação que o outro tem e a gratidão que existe no coração dele para ele estar honrando quem ele está honrando. E aí agora vai dizer, não, ele está puxando o saco. Não, você não sabe. Vocês estão muito sérios. Teve um cara que pediu uma pizza. E aí o garçom disse assim, corta em 8 pedaços ou em 4? E aí ele disse assim, corta em 4, claro, eu estou de regime. Essa não tem nada a ver, era só para você rir um pouco mesmo, você estava muito sério, tá bom? Aleluia, não tem nada de honra aqui, não tem nada. Vamos lá, volta para a palavra, pastor, senão você fica aí bagunçando. Tanto existe desonra, e eu vou te mostrar na palavra que um ambiente de desonra, ele não existe cura, não existe milagres, mas daqui a pouco a gente vai. Uma vez eu lembrei de um exemplo que eu estava conversando com 2 pessoas, e aí, ao término dessa conversa, uma das pessoas saiu, e a outra pessoa disse assim para mim, pastor, indignado, por que você não falou nada? Olha o jeito que o cara falou.
O jeito que a pessoa falou, né? Não vou nem falar se é homem, se é mulher, né? O jeito que a pessoa falou com o senhor foi totalmente desonroso. Você não falou nada. E eu falei, e não vou falar. Porque eu não preciso falar e cobrar da pessoa uma boa educação, porque eu não quero que saia dos lábios, eu quero que saia do coração. O que eu preciso fazer é ensinar sobre honra, para que essa honra chegue no coração dele como revelação, e aí quando ele pratica isso com o conhecimento revelado, e não somente letra, mas rema na vida dele, então tem poder envolvido naquilo. Quantos estão comigo? Então, honra não precisa ser cobrada. Você tem que me honrar. Não existe isso. Alguém que cobra isso está errado também. Porque pode ser que as pessoas façam somente da boca para fora. E aí não tem poder envolvido. Quantos estão comigo? Claro que existe uma motivação que a gente está ensinando, né? Por exemplo, às vezes, né? Geralmente acontece isso no louvor, né? Gente, levanta as mãos. Fecha os olhos, faz alguma coisa, né? Aleluia. Porque eu estou assim, né? Não, pastor, eu estou recebendo aqui. Eu falo, nossa, estou vendo, aleluia. Como a gente já falou outra vez, por exemplo. Não, pastor, às vezes vocês correm, vocês se alegram, vocês ficam pulando. Primeiro, porque a gente é da fé. E a fé, ela é alegre. Então, se eu me alegro, é porque eu já recebi antes de ver. Eu não preciso ver para poder me alegrar. Até porque não é que eu vou receber, eu já recebi agora. Amém? Quantos estão comigo? Se eu fizer agora um pix na sua conta de 10 mil reais, você fica feliz ou não? Meu Deus, de 20, tá bom? Vamos aumentar para ver se aumenta a alegria. 50, aleluia. Olha como é que vai aumentar. 100 mil, aleluia. Você vai ficar contente? Nem pegou no dinheiro. Nem pegou no dinheiro. Mas já se alegra. É assim a fé. A gente já se alegra antes mesmo de estar materializado, porque já é uma verdade no meu coração. Então, entenda, quando eu honro ao Senhor, eu preciso entender que eu honro também o ambiente que Ele honra. Então, um ambiente, às vezes as pessoas pensam, não, isso é uma desonra, isso é uma falta de reverência. Celebrar, pular, dançar, fala, não, pelo contrário, lindão. Isso é reverência ao que Deus está fazendo. Existem momentos que a gente vai precisar mesmo se aquietar, ouvir, momentos de adoração, em que o ambiente vai estar mais aquietado mesmo, então seria uma desonra celebrar ocorrer nessa hora. Mas em um ambiente de celebração, não celebrar também é desonra. Não é esquisito? Eu gosto de dar esse exemplo, quando está todo mundo cantando parabéns, né? Parabéns para você, apaga a luz, fica aquela festa, eu estou gritando aquela coisa, com quem será que fulano vai casar, aquela coisa, e tal, e tem um lá assim. Você pensa o quê? Nossa, ele não gosta do aniversariante, né? Porque não é possível, está todo mundo celebrando um ano de vida, uma estação nova da criatura e o cara está ali. Então é desonroso não celebrar quando o ambiente pede celebração. Falando de aniversário também, a gente vê às vezes, eu lembro que eu já fui em aniversário que, nossa, ficava naquela expectativa, né, de quem vai receber o primeiro pedaço. Não, é para mim, eu sei que é para mim. Por quê? Porque se entende que o primeiro é honra. Não é isso? Provérbios 3:9, honra ao Senhor. Como? Com as primícias. Essa palavra primícia significa primeiro. Então o primeiro pedaço é mais gostoso que os outros? Não, é o mesmo gosto, é o mesmo bolo, gente. Mas acontece que existe uma honra no primeiro pedaço. E níveis de honra, revelação a respeito das coisas, vai subindo. A gente poderia falar do dízimo, por exemplo. Dízimo é 10%. Não, dízimo não é. Entenda isso. Tem gente talvez que nem concorda com dízimo, então você precisa ainda subir um nível de entendimento. Primeiro concordar. Aqueles que já subiram para esse nível, agora vão subir de nível de novo, porque a revelação chega. A revelação da palavra é progressiva. Posso subir o nível? Dízimo não é 10%, dízimo são os primeiros 10%. Faz toda a diferença mesmo, Flávio. Porque eu honro ao Senhor com as primícias e não só com a porcentagem do valor. O bolo é o mesmo bolo, mas o primeiro pedaço é de quem? Quem está entendendo? Posso continuar? Aleluia. Veja,
Aleluia. Abra comigo no capítulo 6 de capítulo 6 de Marcos. Aleluia. Verso 1 diz assim, ó: tendo partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Verso 2: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos o ouviam e se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Verso 3: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? A gente não jogou bola com ele na rua, a gente não tocou, não, ele não creio que Jesus tocava a campainha dos outros, saiu correndo, mas a gente brincou de amarelinha, não é aquele um que a gente brincou de queimada, não é aquele que a gente brincou de pega-pega, não é aquele que brincou de polícia e ladrão e ele sempre era o polícia, não é aquele que, quando você está me entendendo? E era justamente esse, não era outro, era justamente esse, o homem Jesus. Só que o homem Jesus carregava algo, e as pessoas se escandalizavam porque elas o conheceram e agora não estão recebendo o que ele carrega. Então, no verso seguinte, verso 4, Jesus diz algo. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aleluia. Olha, agora presta atenção no 5. Não é que Jesus estava sem poder naquele dia, a bateria estava baixa. Ele diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Veja, agora eu queria que você pensasse comigo, gente. Verso 5: não pôde fazer nenhum milagre, senão curar poucos. Cura é algo tão assim, disponível em um ambiente de honra, que ele nem considera milagre. Ele nem contabilizou as curas como milagres. Mas ele ficou admirado. O verso 6 diz: admirou-se. Se a única maneira de agradar a Deus é fé, Hebreus 11:6 diz isso, a única maneira também de a gente deixar Deus admirado, e a gente pode ver em Mateus 8, daqui a pouco a gente vai ver ali, que o que deixou Jesus admirado foi a fé do centurião. O que deixou ele admirado aqui foi a incredulidade daquele povo. Por que a incredulidade? Porque eles desconsideraram o familiar. Mesmo o familiar carregando algo divino. Então, parabéns para você que veio no culto de quinta-feira, por exemplo. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer somente nas grandes conferências, mas quando eu honro a presença, quando eu honro a sua palavra, vindo em um culto, por exemplo, que talvez ninguém dava nada, tem algo divino acontecendo. Quantos creem nisso? E esse ambiente de desonra ao familiar, porque eu vou te dizer, o lugar mais difícil de pregar é em casa, não é fora. Aleluia. Eu me lembro quando eu cheguei aqui há 6 anos atrás, a gente tinha culto ainda na terça-feira, porque era antes da pandemia, e eu pregava terça, quinta e domingo, e a Maria ficava todos os cultos no departamento infantil, ficou lá durante 9 meses, terça, quinta e domingo. Cara, com 2 meses eu já tinha acabado todos os exemplos, eu já tinha contado todas as piadas, eu já achei, meu Deus, eu não consigo mais, como é que vai ser? E era para o mesmo povo, as mesmas pessoas. Quando você está me entendendo? E às vezes a gente pensa, talvez, é fulano que vai ministrar, não. E aí vem um de fora e fala a mesma coisa e a gente se empolga. E está tudo certo, tem que se empolgar mesmo. Eu não estou dizendo que, não estou pedindo para você correr quando eu falo e não correr quando o Andrezinho vem, não é isso. Mas o Andrezinho não falou nada diferente do que a gente já ouviu várias vezes. A Maria falou no domingo sobre alegria, ela disse o quê? Arroz e feijão. É o que nos sustenta.
E é claro que a gente vai ter o maior prazer de levar as crianças para comer lanche, para comer picanha, para ir na churrascaria, está tudo bem. Mas o problema é quando eu começo a considerar comum, familiar, o que é santo. E aí acontece o que aconteceu aqui com Jesus. Essa falta de honra não deixou as pessoas daquele lugar serem alcançadas. E no verso 4, quando ele diz assim: Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não estabeleceu isso como doutrina, ele só estava explicando o que estava acontecendo aqui, mas em nenhum, porque às vezes as pessoas usam esse texto como desculpa. Não, mas é assim mesmo, Jesus disse que o profeta não tem honra na sua casa. Na minha casa não, porque eu conheço mãe e pai aqui, que eu duvido que se não dava um tapa na boca da criança, se respeitasse somente os outros de fora, não respeitasse dentro. Estão comigo? Eu, pelo amor de Deus, eu não estou bravo, estou só falando, nem está acontecendo nada, só estou ensinando sobre honra, tá bom? Porque senão a gente pensa, não, é normal, não, os de casa nem merecem respeito. Não é isso que a Bíblia diz. Eu percebo que às vezes a falta de abundância, de favor, de celeiros cheios e transbordo dos seus lagares, é a falta de honra. Vamos lá, Provérbios 3:9. Honra ao Senhor e se encherão fartamente. Como que eu honro a Deus? Honrando a homens como esse. Se eu não honro os familiares, como eu disse, eu não estou falando nada não, às vezes eu preciso honrar o líder do departamento. Só isso. Se honrar talvez aquilo que Deus estabeleceu sobre, e aí a gente vai começar a desfrutar de benefícios. Vamos lá. O grupo de louvor pode vir para cá, eu já estou... Por favor, gente. Pra vocês terem a impressão de que está acabando mesmo. Assim, aleluia. Quem está entendendo alguma coisa? Aleluia. É uma cultura do céu a honra. Tá bom? Mateus no capítulo 8, vamos lá para a gente dar uma olhada. Olha o que a Bíblia diz. A partir do verso 5, diz assim, ó: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, agora para um pouquinho, presta atenção nisso daqui, pelo amor de Deus. Esse homem era um centurião romano. Essa palavra centurião significa que ele comandava 100 homens. Só que ele era romano, e aí eu queria que você entendesse o contexto aqui. Roma dominava sobre Israel, ok? Roma dominando sobre Israel a ponto de cobrar impostos daquele povo lá. E aí vem alguém que é um alto oficial de Roma e chama um carpinteiro de um país dominado de senhor. Ali já começa o nível de honra que aquele homem estava. Está comigo? Seria como se um oficial do exército americano fosse lá chamar um mecânico do Afeganistão de senhor. Está entendendo? Para a gente entender o nível de honra que estava no coração daquele homem. Quando ele chega até Jesus e diz: Senhor, quando que... gente, para vocês terem uma ideia, os romanos nem consideravam os israelitas, não. Falavam assim: esse povo aí é povo dominado. Eles são assim, a gente nem liga para eles. Aí vem um alto oficial e chama um daquele de senhor. Ele já classificou Jesus ali de um merecimento, de um alto nível de honra. Então ele diz no verso 6: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse-lhe: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, que o meu rapaz será curado. Algumas coisas são interessantes nesse texto aqui. Primeira coisa, a gente vê nas Escrituras registrado que as pessoas foram buscar em Jesus curas, e a gente vê pessoas buscando curas para elas mesmas, a gente vê pessoas buscando curas para parentes e para amigos. Então, para mim, para os meus parentes e para os meus amigos, aquele que
do paralítico lá que os 4 desceu é um exemplo disso. Esse é o único registro nas Escrituras que nós vemos alguém buscar cura para um criado. E nesse caso não é um escravo. Tá comigo? É interessante que a gente pode às vezes, gente, medir as palavras e pensar como nós vamos agir, mas a gente não consegue pensar e medir como a gente vai reagir, porque ação é uma coisa, reação é outra. Eu posso fingir agindo, mas eu reajo como sou. Como estão me entendendo? Então o centurião, quando ele diz o meu criado, ele estava classificando, mostrando para Jesus quem era, para Jesus entender quem é que estava, para quem ele foi ali buscar a cura. Então quando Jesus disse para ele, eu vou lá, então essa resposta de Jesus trouxe para ele então agora a reação. Não, como é que ele diz? Olha que interessante, ele fala, o meu criado, mas daí no verso 8 ele diz assim, o meu rapaz. Porque agora é reação. Eu amo, eu quero o bem dele. Então já começa que ele honrou Jesus, chamando-o de Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, ele ficou admirado. Vamos continuar lendo aqui, o verso 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Você pode repetir algo comigo? Fala assim, sujeito à autoridade. Entenda, o centurião, ele era um homem que exercia autoridade. Mas ele, no verso 9, ele diz assim, antes de eu entender que eu estou sobre as pessoas, 100 pessoas, antes de eu entender que eu sou uma autoridade e exerço autoridade, e eu justamente entendo a autoridade que eu tenho sobre, porque eu entendo a autoridade que eu estou sujeito. Você precisa pegar isso, pelo amor de Deus, gente. Ele não diz, eu entendo a autoridade porque eu mando. Ele diz, eu entendo a autoridade porque eu estou sujeito. Eu nunca vou exercer uma autoridade se eu não entendo sujeição primeiro. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Eu vou te dizer, as pessoas não exercem autoridade sobre o diabo porque não se sujeita à palavra. A Bíblia diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia não diz só isso. Esse texto diz, antes de eu resistir ao diabo, eu sou sujeito a Deus. O texto diz que eu sou sujeito a Deus, e agora, porque eu sou sujeito a Deus, eu tenho condição de resistir ao diabo. Por isso o centurião disse, eu entendo, Jesus, sobre a autoridade, eu sou sujeito, porque quando a autoridade fala, eu obedeço. Esse é o nível de honra. Bom, vamos lá. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados. Aí é outra coisa agora. Eu também sou sujeito, mas eu também mando. Por isso eu entendo. E antes de eu mandar, eu sou sujeito. Eu não mando simplesmente só. Eu não entendo de mandar só porque eu mando. Mas eu entendo de mandar porque eu sou sujeito. Porque eu também honro. Eu também sei fazer o que me pedem. E aí ele disse, aos soldados as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. Aí a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia. Então eu entendo que para agradar a Deus, gente, Hebreus 11:6 diz que a única maneira de agradar a Deus é pela fé. Nós não agradamos a Deus pelo título. Deus não se impressiona com o título. Deus não se impressiona com uma boa performance no púlpito ou fora dele. Deus se impressiona com fé. E ele diz que não encontrou fé maior do que um gentio, um homem sem aliança, que talvez nem frequentasse a igreja, do que Israel, onde estava a mãe dele e João Batista. O que ele disse que era o maior entre os profetas. Percebe o nível de honra, o que pode produzir? Honra é uma cultura do céu. E eu vou pedir para que você fique de pé.
para que a gente possa receber um pouco. A gente vai continuar mais esse assunto no domingo, mas eu te encorajar a crer.